cruz da ortodoxia, pilar e doutor da igreja, adorno dos monges, campeão invencível dos teólogos, ó Gregório Taumaturgo, louvor de Tessalônica, pregador da graça, orai sempre para que nossas almas sejam salvas. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos cristãos ortodoxos, chegamos ao segundo domingo da Grande Quaresma, onde a Igreja avança em seu ensinamento sobre em que consiste a nossa salvação. No primeiro domingo da Grande Quaresma, no domingo anterior, no que se diz respeito ao triunfo da ortodoxia, a Santa Igreja nos ensinou em que, onde está a nossa salvação, onde encontrá-la, ou seja, onde está a verdadeira Igreja, onde podemos encontrá-la. E para isso ela nos apresentou o triunfo da ortodoxia, onde aprendemos que, ao verificar onde está a verdadeira fé, aí está a verdadeira Igreja. Aí está o acesso livre à nossa salvação, desde que para isso tenhamos a verdadeira fé, a fé correta, a fé de nossos padres e a fé dos apóstolos, onde, pelo próprio exemplo do Evangelho do domingo passado, Filipe se dirige a Natanael: encontramos aquele de quem falam a lei, Moisés e os profetas, ou seja, o Messias. Significando que o testamento e o testemunho a respeito de onde está a verdadeira fé é embasado naquilo que disseram Moisés, a lei e os profetas, na verdadeira revelação de Deus aos profetas, e depois com o próprio Cristo, ou seja, o próprio Deus revelando a si mesmo através de sua palavra, através do verbo de Deus. E onde está o Cristo, está, portanto, a verdade. E esta verdade é senão a Igreja que Cristo deixou com todos os seus ensinamentos, com todo o seu conteúdo sobre aquilo que é a verdadeira fé, o determinante à nossa salvação, aos dogmas, aos cânones. E sendo a Igreja Ortodoxa a guardiã, a mantenedora de todos esses ensinamentos, ela, portanto, é o único local onde nós temos o acesso pleno à graça de Deus, a garantia da graça que salva o homem. Não a graça que atua no mundo, cuidando de todos os seres humanos, de toda a criação. Esta graça, certamente, Deus derrama sobre todos, até bons e maus, hereges, ortodoxos, cristãos, pagãos, homens, mulheres. Mas, no que diz respeito à graça deificante, a graça capaz de salvar o homem, tornando um ícone de Cristo, a imagem e semelhança de seu Criador, uma vez que esta imagem, devido ao pecado, foi deturpada e necessita de cura, limpeza, para que possa ser restaurada ao seu estado original, ao estado do protótipo, ou seja, dos santos, a fim de sermos santos como o nosso Pai Celestial é santo. Esta graça deificante só é presente na verdadeira Igreja. E onde está a verdadeira Igreja? A Santa Igreja ela mesma nos ensinou no primeiro domingo da Grande Quaresma, o domingo da Ortodoxia, ou dos Santos Ícones. E nisso nós vimos que a salvação consiste, inclusive, em se tornar um outro ícone de Cristo. Neste domingo, segundo domingo da Grande Quaresma, a Igreja avança em seu ensinamento, mostrando-nos agora que já sabemos onde encontrar a nossa salvação e que ela consiste, o que consiste ser salvo? Em ser curado, a fim de se tornar santo, como o nosso Pai Celestial é santo, ou seja, o fim. E agora a Igreja, avançando em seu ensinamento, nos ensina o meio para isso. Nesse segundo domingo, domingo dedicado a São Gregório Palamas,
nós nos é apresentado a maneira, o método de salvação do homem. Para isso, a igreja, neste domingo, especialmente reservou o evangelho do paralítico. O paralítico que foi levantado por 4 amigos, a fim de poderem, então, levarem o doente até Cristo, e que Cristo, por si, o curou, com o poder de sua palavra. Nós vemos que esta cena extraordinária, a qual o Evangelho nos narra, significa que, pela fé de outros, o homem paralítico foi então curado. Significa que é um grande mistério aqui embutido neste domingo para nós. E já não sendo esse cenário extremamente particular, um cenário que nos chama a atenção, que grande fé tais amigos tiveram, vendo que, devido à impossibilidade de entrarem na casa de Cristo em Cafarnaum, por estar lotada, eles com tamanha fé não mediram esforços, mas encontraram uma maneira, vencendo todos os obstáculos, e encontraram uma maneira de erguer tal paralítico até o telhado da casa, removeram esse telhado e desceram tal paralítico em seu leito, no meio daquela multidão, dentro da casa, a fim de que Cristo pudesse curá-lo. Vemos que fé surpreendente moveu esses amigos para que pudessem levar o paralítico para a cura. E nós vemos as palavras cheias de poder, surpreendentes, do próprio Verbo de Deus encarnado, que disse: eis que os teus pecados estão perdoados. Que grande mistério! Não escutamos de princípio as palavras: ok, tu estás curado e, enfim, siga teu caminho, e a tua fé te salvou, como muitos outros episódios da vida de Cristo. Nós vimos que aconteceu tal evento, onde Cristo disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos que Cristo primeiro já impacta todos com as seguintes palavras cheias de poder e de admiração: eis que os teus pecados estão perdoados. E Cristo, como nos ensina nossos santos teóforos padres, nesta parábola, a primeira coisa que nos chama a atenção, um grande mistério que está embutido, é que Cristo começa a revelar a sua divindade. E revelando a sua divindade, que não era um mero homem, um mero Messias, para isso ele indica que, em primeiro lugar, ele conhecia os pensamentos dos corações. E por isso ele aborda os fariseus, escribas que estavam ali reunidos e os pergunta: por que pensais tais coisas em vossos corações? Que talvez estáis pensando que é demasiado para mim dizer os teus pecados estão perdoados, porque sim, só Deus pode perdoar os pecados. Mas aqui está Deus diante de vós. É o que Cristo vos denota em suas palavras. E lendo esses pensamentos, nós vemos que Cristo quer dizer as seguintes palavras aos fariseus naquele momento: vós pensais que eu sou uma fraude, porque somente Deus pode perdoar os pecados, e portanto vós pensais que eu sou uma fraude, e que por isso digo algo que é invisível e mais fácil de se dizer: os teus pecados estão perdoados, porque trata-se de algo invisível e portanto pode parecer que seja fácil dizer isso. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. E assim sucedeu. O paralítico ergueu o seu leito, para provar que aquele milagre não tratava-se de uma ilusão. Então foi visto diante de todos que realmente não era uma fantasia. O homem que era paralítico levantou, tomou o seu leito e foi para sua casa. E neste evangelho, a Santa Igreja começa então, preparou esse evangelho para o segundo domingo da Quaresma, para começar a nos ensinar qual é a natureza da ortodoxia.
Onde ela está, isso foi nos ensinado no domingo passado. Neste domingo, a igreja começa a nos ensinar qual a natureza da ortodoxia. E a natureza é que trata-se de um hospital espiritual, onde a doença Cristo já nos apresentou diante do paralítico, o pecado, pois o pecado é a total separação do homem de Deus. É a doença que nós herdamos devido à queda, de que a nossa vontade tende a ser cumprida segundo os nossos parâmetros e não segundo a vontade de Deus. Ou muitas vezes somos inspirados a cumprir a vontade do demônio. Isso é o pecado. A Santa Igreja começa a nos ensinar o grande mistério embutido neste domingo para nós, através da cura do paralítico. A cura do homem consiste na cura espiritual. Significa que todas as nossas doenças, sejam elas de que natureza possuem, todas as calamidades que assolam o homem, suas tragédias, suas tristezas, a sua tremenda infelicidade, a sua depressão, a sua paralisia mental e espiritual, a sua decadência emocional, as suas paixões, os seus vícios, todos eles têm origem no pecado. Para isso, a Santa Igreja, para apresentar-nos a cura, primeiro mostra-nos qual é a verdadeira doença do homem, qual é o motivo da paralisia do homem. E este motivo é senão o pecado. Esta doença terrível que nosso primeiro pai Adão contraiu no paraíso e que quando caiu transmite-a para nós de geração em geração. E todas as nossas desgraças têm origem no pecado. Todas, inclusive as nossas doenças, são oriundas de que o homem distanciou-se da graça de Deus, porque a sua vontade passou a ser não a vontade de Deus, mas a sua própria. E isso começou a causar no homem inúmeras deformidades em sua imagem, que deveria ser imagem e semelhança do Criador, e o estado natural do homem, para que o homem foi criado, senão para que a sua vontade sempre fosse igual à vontade do Criador. Por quê? Porque não por uma questão de tirania por parte de Deus, mas porque o homem, quando está curado, quando tem uma boa visão, quando tem uma boa percepção das coisas, e isso tem vários nomes, como desde castidade, a sobriedade, a atenção, unido à graça de Deus, ele mesmo percebe que a vontade de Deus é a melhor saída para o homem em todas as suas dificuldades. É inclusive nesta vontade de Deus que o homem encontra a sua realização. Por quê? Porque a vontade de Deus é que o homem viesse a se preparar para tornar-se também Deus, por participação nas energias de Deus. Mas nós só somos aptos a entendermos isso se nós estamos dentro da graça de Deus. Então a própria graça nos faz com que tenhamos a capacidade de visualizar que a vontade de Deus para nós é que sejamos feitos santos, como nosso Pai Celestial é santo, ou simplesmente sermos um com Deus, através da nossa vontade, ser completamente voltada à vontade do Criador, para que juntos possam trabalhar para a salvação, que significa a deificação do homem. A união do Criador com sua criatura de uma maneira real. Uma verdadeira comunhão com o Criador. Essa é a vontade de Deus para com o homem. Para que o homem tivesse total comunhão com Deus. Quando o homem, no paraíso, seduzido pela serpente perniciosa, induziu a negligenciar a vontade de Deus, de que o homem tivesse comunhão com Deus. Nisto o homem perdeu a sua comunhão com Deus e passou a seguir a sua vontade, ou senão a vontade do diabo. Isso é o que nós chamamos de pecado. É aquilo que afasta completamente o homem de Deus.
Tendo então Cristo nos ensinado sobre isso ao dizer àqueles que estavam presentes: percebem? Como uma vez que aquilo que para vós parecia ser fácil, porque era invisível, que é o mais difícil, porque é justamente a causa de todas as enfermidades, o pecado, eu, que sou vosso Deus, agora ao perdoar os pecados, dou novamente a vida e a cura a este homem paralítico. Então aqui, o primeiro ponto é que a doença do homem tem uma origem espiritual, e essa doença é o pecado, é a causa de todas as calamidades do homem. O segundo ponto do evangelho do paralítico nos é apontado como que uma pequena frase nos toca a respeito do evangelho de São Marcos para o episódio do paralítico. É dito que: e Jesus, vendo a fé deles, de quem? Dos amigos que levaram o paralítico e o suspenderam até no telhado, removeram o telhado e o desceram. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: eis que os teus pecados estão perdoados. Esse segundo ensinamento que a Santa Igreja nos reserva para começar a apresentar qual é a natureza da Igreja, sendo ela um hospital espiritual, da qual visa a cura do homem, total cura do homem, interior e exteriormente falando, nos ensina um detalhe importantíssimo, que não só pela nossa fé, mas pela fé, através da fé dos nossos irmãos, através da fé dos cristãos que oram por toda a humanidade, não só por nós cristãos, mas por toda a humanidade, Cristo, que é excelente em bondade, também pode derramar graças e curar a doença da humanidade através daqueles que possuem uma fé verdadeira, ou seja, a fé ortodoxa. E nisso nós vemos o grande mistério de amor. E por que a Igreja cristã é a verdade em si mesma? Porque se nós analisarmos neste organismo chamado corpo de Cristo, que é por si o remédio para a cura do homem, a Igreja, como corpo de Cristo, disponibiliza a cura não só para aqueles que estão aptos a terem uma relação com Deus, a fé verdadeira. Mas através desse episódio nós vemos que Cristo, em sua infinita bondade, também realiza curas através da fé daqueles que intercedem pelos necessitados. Necessitados de quê? De fé. Não só os enfermos, mas aqueles que nem capacidade de orar possuem porque não possuem fé. E veja que grande mistério de amor a Santa Igreja nos revela também sobre um pouco mais o que é a natureza da ortodoxia. De que Cristo realiza também curas através da fé daqueles que pedem pelos que estão necessitados. Pelos que muitas vezes estão falecidos e por já não possuírem o corpo não podem rezar por si mesmos. Dependem das orações da Igreja. Por aqueles que talvez por algum motivo estão sem fé, estão paralíticos em relação à busca de Deus e por isso nem mesmo a capacidade de orar possuem. Mas pela fé daqueles que oram por eles com amor, Cristo pode derramar curas para os que estão paralíticos em relação à sua vida espiritual. E grande mistério de amor é o cristianismo devido a isso. A própria liturgia, a liturgia de São João Crisóstomo e de São Basílio, é, senão, desde o começo ao seu fim, uma infinita oração por todos aqueles que nós intercedemos diante do trono do Criador. Por aqueles que estão cativos, por aqueles que em sua ansiedade estão sofrendo as enfermidades, por aqueles que estão até afastados da verdadeira fé, para que Deus os converta, os cure e os revele o verdadeiro conhecimento da verdade. Porque a Deus não se apraz a queda do homem, nem a morte do pecador, mas que ele se converta e viva eternamente. Então grande é o mistério que a Santa Igreja nos revela um pouco sobre o que é a natureza da ortodoxia neste segundo domingo. E por isso foi reservado este evangelho sobre a doença, a maior doença que um homem pode ter, a sua paralisia espiritual, que o impede de lutar contra aquilo que o afasta de Deus. E o que é? O pecado.
Nisso consiste a nossa cura. Curar a nossa paralisia espiritual para que possamos lutar contra aquilo que nos deixa enfermos e afastados de Deus, sendo esta doença, o pecado, que é a origem de todas as outras desgraças, calamidades, tristezas e até a morte do homem. Mas Cristo, que é a própria vida em si e a ressurreição do homem, Ele mesmo é a cura para todas as enfermidades, interiores, as espirituais e as exteriores, que em sua maioria são frutos das enfermidades do coração, da alma. E por isso, aqui temos a primeira revelação sobre qual é a natureza da igreja, um hospital espiritual. Mas nesse segundo domingo, a Santa Igreja também nos admoesta a respeito de São Gregório Palamas. São Gregório Palamas foi escolhido para ser comemorado no segundo domingo da Quaresma. Por quê? Porque a figura de São Gregório Palamas, como um grande médico e doutor da igreja que foi, nos continua a revelar um pouco mais sobre qual é o objetivo de nossa salvação. No primeiro domingo, nós vimos onde está a igreja. E por isso, onde vamos adquirir a nossa salvação? E o que é essa salvação? Se tornar o ícone de Cristo. Imagem e semelhança do Criador, através da cura do homem. Continuando, no segundo domingo, nós vamos aprender em que consiste, como vamos adquirir esta cura. Se o objetivo, o fim, é se tornar santo como o Pai Celestial, é santo, o que significa isso? E nesse segundo domingo da Quaresma, a Santa Igreja nos ensina que isso consiste na deificação do homem. Somente a Igreja Ortodoxa defende o que significa a deificação. Todas as outras crenças, inclusive cristãs, protestantes, católicos, espíritos, nenhum deles defende o que significa a deificação do homem. Embora falam até de boa vontade sobre salvação, não enxergam a salvação do homem como a cura e limpeza total do homem, depois seguindo-se a sua iluminação e, por fim, o seu estado de teoses, o que significa deificação. E o que é deificação? É uma simples palavra que salvação significa que o homem tornou-se imagem e semelhança do Criador, tornando-se o ícone de Cristo, o que significa que tornou-se Deus por participação nas energias de Deus. Não é simplesmente ter se tornado alguém melhor, não é simplesmente ter adquirido remorso pelos seus pecados e com isso uma contrição que o levou a melhorar moralmente. Não. A única igreja que prega que salvar o homem significa curá-lo ao ponto de levá-lo a um estado de transfiguração total do seu ser, o que significará ser Deus. Como Cristo disse aos fariseus: não sabeis que vós sois deuses? Este é o objetivo da criação do homem. Para isso o homem foi criado, até que o pecado o impediu de continuar o seu progresso. No paraíso, o homem foi criado para que de degrau em degrau, preparando-se de graça em graça, chegasse a ser imagem e semelhança do Criador. E o que significa isso? Tornar-se Deus. Assim como o próprio Criador, mas não com a essência do Criador, mas com as suas energias, com e através de suas energias. Este ensinamento é um complemento do primeiro domingo, onde nós vemos que a verdadeira fé está na ortodoxia, o triunfo da verdadeira fé, a fé que venceu o mundo. Continuando esse ensinamento, nós vemos, através desse segundo domingo da Quaresma, por que esta fé consiste na fé mais gloriosa, no triunfo da ortodoxia, porque é a única fé que revela ao homem os segredos para se tornar Deus. E isso significa ser salvo. Não simplesmente uma melhoria daquilo que ele era para alguém melhor, uma pessoa mais bondosa. Não. Para além da razão, tornar-se participante das energias de Deus. Porque se Deus se fez homem, o homem agora tem acesso a tornar-se Deus. E por que São Gregório Palamas foi escolhido como
a ilustração, o emolduramento de todo este domingo. Porque na época de São Gregório Palamaso, dois grandes inimigos levantaram-se contra o ensinamento sobre o que é a ortodoxia. O primeiro deles foi Barlaam, vindo do Ocidente, calabrês, teólogo ocidental. Depois Aquindinos, como seu sucessor, na segunda empreitada daquilo que foi denominado o barlamismo, ou seja, fruto do escolasticismo, que teima em querer explicar os mistérios de Deus a partir da razão, do racionalismo. Este ataque à igreja era um ataque semelhante a todas as outras heresias, porque a heresia é uma doença, segundo a ótica da ortodoxia, porque ela impede o homem de entender qual é o objetivo de sua vida. E por isso, na Quaresma, todos os anos, nós somos apresentados novamente a relembrarmos qual é o objetivo da nossa vida espiritual, qual é o objetivo de nós termos sido criados e qual é o objetivo da nossa existência nesta vida passageira. A deificação, a salvação do homem, que significa o quê? Comunhão total com Deus nesta vida. Por isso, todas as heresias, desde o arianismo até o iconoclasmo, de uma maneira ou outra, debatiam que a deificação do homem não é algo possível, porque se tem algo que o demônio inveja em nós, é a capacidade que Deus nos dá de nos tornarmos, ainda que criaturas de Deus, deuses por participação das energias de Deus. E foi isso que começou a primeira grande heresia no paraíso, onde o demônio, odioso desta capacidade dada ao homem de tornar-se Deus, prevendo que o homem iria subir de graça em graça e que esse é o objetivo da criação de Adão, o demônio incitou a desviar-se deste caminho, e isso chama-se pecado, desviar-se do caminho correto, da ortodoxia, da maneira correta de ver Deus, se unir com Deus, de orar para com Deus, e desviando-o, levou a buscar um caminho de comunhão com aquilo que seria a natureza divina sem Deus. Isso é pecado, isso é heresia e todas as outras. Nós vemos aí a face demoníaca estampada nelas. O arianismo, manchando a natureza de Cristo, separando as suas duas naturezas de sua única pessoa, ou separando a Cristo em duas pessoas, seja como foi, ainda que as heresias se contradissessem entre elas mesmas, em uma coisa todas as heresias concordam e sempre concordaram, de que não é possível ao homem a deificação. Assim foi com o iconoclasmo. No domingo do iconoclasmo, no domingo do triunfo da ortodoxia, onde nós debatemos o termo a controvérsia do iconoclasmo, se nós negamos os ícones, negamos a encarnação de Cristo e como o homem participa da encarnação, tornando-se o ícone, ou seja, santo, como o Pai Celestial é santo, imagem e semelhança do Criador. Por isso, seja o ícone, a imagem e semelhança do Criador. Novamente, a negação da deificação. E todas as heresias, elas têm esse único ponto-chave em comum entre elas. O objetivo de toda heresia é impedir o homem de crer corretamente e acreditar e visualizar como se dá a cura do homem para que o homem se torne Deus, como diz Santo Atanásio o Grande. Deus se tornou homem para que o homem tornasse Deus. E aquilo que Deus não assumiu, Deus não curou. E o que é que Deus assumiu? Toda a natureza humana. Se Deus assumiu toda a natureza humana, se procurar adquirir um método de cura, seguir corretamente o seu meio, adquirirá o fim, que é a deificação. Somente a Igreja Ortodoxa trata este tema com todas as suas peculiaridades e por isso ela é a verdadeira Igreja. Esta é a natureza da ortodoxia, dá-nos acesso à deificação, a continuação daquilo que foi pausado no paraíso após a encarnação de Cristo. Agora o homem tem acesso novamente ao fruto da árvore da vida nesta vida, para que possa adquirir a sua salvação. E São Gregório Palamaso, com toda a sua teologia, com todos os seus sofrimentos, as suas perseguições, com todas as provações, difamações que sofreu, saiu em defesa disso que sempre a igreja defendeu, que a deificação do homem é real, que a
vida do homem foi lhe dada para o objetivo de comunicar-se com Deus através das energias de Deus, plenamente numa relação íntima, numa relação real, numa relação que nós podemos até mesmo tocar. É algo tangível nesta vida. Se nós não cremos nisso, nós cairemos naquilo que o mundo neste século 20 e 21 tem caído, no ateísmo moderno. Porque quando nós temos uma tal religião que nos prega melhorias, nos prega que devemos ser mais bondosos, mais caridosos, arrependidos, quebrantados, mas não nos leva a tocar a Deus nesta vida, com o tempo, todos esses parâmetros de uma suposta vida espiritual mostram-se fraudulentos, a cura não é efetiva e de tanto desânimo o homem cai numa paralisia definitiva, o ateísmo. Porque não vendo o acesso à árvore da vida real, a tocar a Deus, ter uma relação íntima e verdadeira com Deus, uma comunhão efetiva, real, mística com Deus, o homem desanimando-se, perde completamente a sua fé. E este é o fruto da pregação da heresia racionalista, do escolasticismo e da busca apenas por uma moral e não pela comunhão com Deus real no coração, de forma que ele pode até mesmo apropriar-se, adquirir o Espírito Santo em si mesmo como uma pessoa real e buscada pelo coração. Isto é a natureza da ortodoxia. E São Gregório Palamas não defendeu algo novo, defendeu aquilo que São João Clímaco, todos os santos padres, os apóstolos de São Pedro em suas epístolas defendia. São Paulo sempre falou a respeito da comunicação real com Deus. Afinal de contas, o próprio Paulo e o próprio Pedro, quantas vezes nos disseram: o Espírito Santo nos orientou a fazer tal coisa, o Espírito Santo nos guiou a ir a tal direção, o Espírito Santo nos orientou, sai daqui e vai para a Macedônia. Então, que tipo de vida é essa, se não a vida de real comunicação com Deus, tal como Adão no paraíso conversava com Deus? De que maneira? Apenas uma alegoria? Era algo simbólico? Apenas uma voz? Não, a comunhão plena com Deus. E Cristo, que é a cura para a separação de Deus, sendo a separação de Deus o pecado, nos recomunicou, nos religou com Deus, através de sua própria encarnação e ressurreição e ascensão aos céus, deificando a carne humana, a imagem e semelhança do Criador, sentando-se à direita de seu Pai. Logo não há mais nada, não há nada entre o homem e Deus que possa ser pecado, ou heresia, ou falta de compreensão. Não há nenhum abismo mais entre o homem e Deus, desde que ele esteja na verdadeira fé, ou seja, no hospital espiritual, sendo curado numa terapia, no método de cura do homem, que o limpará de seus pecados, o iluminará e o deificará. Esta deificação significa comunhão total e plena com Deus, sem nada entre nós. Se nós colocamos algo entre esta relação entre o homem e Deus, desde que ele esteja no verdadeiro hospital, que é a igreja, ou seja, na ortodoxia, se há algo entre o homem e Deus, isso já não é mais ortodoxia. E foi isso que São Gregório Palamas nos defendeu. Balaão pregou de que trouxe à tona no Oriente, especialmente no Monte Athos, que sempre teve uma relação especial, clara e límpida, íntima, com a luz da transfiguração do Tabor, com a presença real de Cristo nos sacramentos, sendo estes sacramentos o remédio que cura o homem, desde que esses sacramentos sejam precedidos por um modo de vida cristão ortodoxo, que será o tratamento, pois o remédio sem o tratamento não faz efeito. O remédio, os sacramentos, especialmente a corpo e sangue de Cristo. Depois disso, esses sacramentos, sendo o batismo e o crisma e a comunhão como sacramentos que nos colocam dentro da verdadeira igreja, depois disso, esses remédios precisam de um tratamento. E isso chama-se a vida em Deus. Não uma vida que procurará a Deus, uma vida que procurará seguir a Deus, seguir os passos de Deus, conformar-se a Deus, não. Uma vida em Deus, uma vida com total comunhão profunda com Deus no coração, real, onde não será apenas uma união mental,
união emocional, uma imaginação de Deus, uma busca que nunca será saciada, mas sim provarmos Deus, comermos Deus, bebermos Deus, vestir-nos de Deus, respirar a Deus. E isso os monges do Monte Athos sempre viveram, provaram para o mundo inteiro, não só os monges do Monte Athos, toda a ortodoxia, mas especialmente ali, Barlaam, ao visitar aqueles monges e ver os testemunhos de que a relação plena com o Espírito Santo, na luz da transfiguração, na luz do Tabor, para eles era real, Balaam atacou isso como sendo uma ilusão. Ou seja, inspirado pelo demônio, negava todo o dogma da encarnação, da ressurreição e da transfiguração de Deus. Transfigurando e curando o homem completo. Porque se o homem não vê Deus nesta vida, tampouco o verá na próxima vida. Isso nos ensinou os apóstolos e todos os santos. Se nós não temos comunhão plena com Deus já nesta vida, nós passaremos para a próxima vida distantes de Deus. E dependeremos de quê? De quem? E de que circunstâncias? O que nos garantirá que na próxima vida iremos nos unir? Afinal de contas, a vida já começa aqui e agora. Não há uma outra vida no além, como prega o Ocidente. A vida espiritual, nós não somos seres terrenos que um dia viverão uma vida espiritual. Ao contrário, nós somos seres espirituais que estamos numa breve passagem terrena. A vida espiritual deve ser vivida aqui e agora, plena, sem cegueira, sem paralisia. Por isso o homem precisa de cura interior. E São Gregório Palamas defendeu a ortodoxia de uma maneira ímpar, retomando toda a tradição de todos os santos apóstolos, de todos os santos de todas as épocas, e disse contra Balaam, que pregava que a graça de Deus, que esta luz que os monges alegavam ver, que a luz da transfiguração de Cristo no Tabor, que o poder da palavra de Deus, através do Evangelho, das leituras, dos ofícios, das orações, o poder da caridade, da esmola feita em nome de Deus, o poder das curas que Cristo realizou enquanto estava vivo, a sua própria luz no Monte Tabor quando se transfigurou, a própria luz da ressurreição que iluminou todo o sepulcro. Balaam alegava que isso era algo criado por Deus, ou seja, que a graça de Deus era algo criado. Logo, quando há uma manifestação de Deus no mundo, seja criando, curando, iluminando, isso significa que naquele momento Deus cria um dom do Espírito Santo, cria a graça para que ela faça o que tem que fazer, e depois essa graça se dissipa e não existe mais. Terá que ser criada em outro momento. Logo, a graça não teria um caráter eterno, nem um caráter indivisível, inseparável da Trindade, mas seria algo criado. Nisso creem católicos, protestantes e toda a teologia ocidental. Nós, ortodoxos, cremos aquilo que os apóstolos sempre pregaram, e por isso somos a verdadeira igreja, que a graça de Deus, ela é incriada, ou seja, não é algo criado, é o próprio Deus. Se nós negamos isso, nós caímos em todas as outras heresias, e por isso a Santa Igreja invoca, no segundo domingo da Quaresma, São Gregório Palamas, defendendo a ortodoxia, mostrando que toda a sua natureza é a cura do homem, que esta cura não é um dom que Deus dá, criado, a cura do homem é o próprio Deus. Invocando a Deus, Deus mesmo vem até nós e nos cura. Não envia um mensageiro, não envia um embaixador, não envia um dom, envia Ele mesmo. Primeiro, na encarnação, o próprio Deus desceu dos céus e veio à terra e se fez homem. Ele não enviou um mensageiro, não enviou um anjo, não enviou um dom. E mesmo quando disse que envia o Consolador, ora, o Consolador é ou não o próprio Deus. A pessoa chamada Espírito Santo que comunica o próprio Deus, a energia, a graça da própria Trindade, a luz da Trindade ao homem. E São Gregório Palamas defendeu muito bem isso. De que maneira? Balaam e todo o Ocidente prega que, por exemplo, a graça de Deus é algo criado, como que se os raios do sol são criados pelo sol
para ou esquentar, ou desinfetar, ou limpar, ou iluminar. Acaso isso é a teologia que os apóstolos pregaram? Acaso isso é o Pentecostes? Acaso isso é a terapia que é a igreja de Deus? De maneira alguma. O que prega? O que pregou Cristo? O que testificaram os apóstolos no Pentecostes? E o que é a igreja, senão a sucessão de tudo isso? O que é o Pentecostes, senão a aquisição do próprio Espírito Santo e a continuação disso de geração em geração? E por isso a ortodoxia é o local onde temos acesso, é o hospital onde temos acesso a esta cura. Por quê? Porque se nós analisarmos, Cristo é o sol da justiça. E através de seus raios ilumina, purifica, limpa, esclarece, faz brilhar e torna a sua criatura brilhante tal como o sol. Analisemos. Quando o sol, através de seus raios, ilumina uma planta, acaso existe diferença entre o raio do sol e o próprio sol e o fogo que irá, a temperatura, a luz? E sim, se colocarmos uma lente, ou seja, a lente da verdadeira fé, concominando todos esses raios para um único ponto, e colocarmos esses raios convergidos para um único ponto, através de uma lupa, que seria a lupa, a verdadeira fé, para um ponto específico, acaso não é questão de segundos e esse ponto irá queimar? Isso não é algo experimental e empírico na natureza? Assim se dá na vida espiritual. Os raios do sol são inseparáveis do próprio sol, ainda que a natureza do sol, a essência do sol é particular para o sol. E não podemos dizer que os raios do sol possuem a mesma essência que o sol, mas sim que são energia do próprio sol e inseparável do tal. Assim, a graça de Deus, simbolizada pelos raios do sol, sendo Deus o próprio sol da justiça, quando emana a sua graça, ou seja, os seus raios, esses raios, a graça de Deus, são inseparáveis, indivisíveis do próprio sol, que é o próprio Deus. Ou podemos dizer, não, os raios do sol são separados de tal sol? Não, a origem dos raios é o sol. E enquanto existem raios, eles são inseparáveis de sua fonte. Assim é a graça de Deus. Assim é a comunicação que o Espírito Santo realiza entre Deus e o homem. Toda a criação tem acesso à graça de Deus. E esta graça é incriada. Porém, esta graça incriada, inseparável do próprio Deus, eterna, tal como o próprio Deus, porque tem origem do próprio Deus. Esta graça atua na criação com poder criativo. Mas no homem, além de poder criador, esta graça atua. Quanto mais estamos expostos à luz do sol, que é Deus, ou seja, a sua graça incriada, que é inseparável de si mesmo, quanto mais estamos expostos a essa luz, tempos e tempos, de degrau em degrau, de graça em graça, acumulando esta graça durante a nossa caminhada terrena, expostos através da lente da verdadeira fé, convergindo todos os raios da graça para o homem através da lente da verdadeira fé. O homem exposto a tais raios, primeiro, qual é a primeira consequência da exposição aos raios do sol? Limpeza, purificação. E esse é o primeiro estágio da vida espiritual. Quanto mais exposto a este sol, a estes raios da Trindade, pelo fogo do Espírito Santo purificador, quanto mais estamos acumulando esta graça incriada, o tempo passa e depois de purificados, chegamos ao ponto zero da purificação. Depois que as impurezas foram removidas, passamos para o próximo estágio, acumulando mais energia, mais graça, mais raios de sol. Este elemento passa a ser completamente iluminado. A energia, depois de purificar, passa a aquecê-lo de tal forma que ele começa a brilhar. E qual é o último estágio? Que nós até testificamos na natureza, se expomos uma planta aos raios do sol convergidos por uma lente, de tanto purificada, depois iluminada ao ponto de brilhar, passa a queimar. E agora podemos analisar que diferença há
entre o sol que queima e emana seus raios, e de que tanto emanar esses raios a um ponto específico, este ponto tornou-se fogo. E qual é a diferença agora? Nenhuma. Assim é Deus e o homem. Já não há mais diferença entre o fogo que está como fonte, aquecendo, e o fogo que está como energia sendo emanada para a criatura, o homem, que agora completamente aquecido por estas energias, tornou-se também uma sarça ardente. Como diz, uma erva que arde sem ser consumida. Isto é a natureza da ortodoxia. Este é o ativar dos sacramentos do homem. E isso, qual é o pressuposto para que isso ocorra? Que a vontade do homem seja um mistério, um sacramento, sendo a vontade do homem a vontade do Criador. Quando o homem ajusta a sua vontade para que seja a vontade do Criador, e isso só é possível através de uma cura dentro do verdadeiro hospital, que é a igreja, a vontade do homem, sendo então a vontade do Criador, ativa um mistério chamado comunhão plena com Deus, através dos sacramentos. E quanto mais o homem persevera em graça, de degrau em degrau, através do seu modo de vida, em oração, em jejum, em vigílias, em caridade, em prostrações, buscando o caminho do arrependimento que nunca termina, através de uma oração que também nunca deve terminar, chamada oração incessante, os sacramentos serão ativados e liberarão esta energia. Que energia? A energia da própria Trindade, a energia do próprio Criador, que irá tanto iluminar o homem com seus raios, que irá purificá-lo. Depois de purificá-lo, irá iluminá-lo plenamente, ao ponto que ele brilhará. E qual é o próximo estado? Irá pegar fogo. E teremos então a fonte de tal raio, que é a Trindade, que é o Sol, fogo eterno, e que transforma a sua criatura também, ainda que criatura, em um estado que arde sem ser consumido. Isso vamos analisar então. Não estão agora Criador e criatura no mesmo estado, ardendo sem ser consumido? Agora, se nós formos analisar, Deus continua sendo Deus. Ainda que Deus permanece Deus e o homem é homem, através desta graça, o homem adquire a imagem e semelhança do Criador. Ou seja, uma sarça ardente que não se consome. E o próprio sol também, uma fonte de calor que arde eternamente. Isto é a natureza da verdadeira fé. Tornar o homem curado, completamente tendo a origem de sua doença, o pecado, exterminado, ou seja, purificado, depois iluminado e, por fim, ardendo em chamas, como o próprio Criador. Ainda que São Gregório Palamas muito bem defendeu. Há uma diferença entre o dogma das energias e o dogma da essência de Deus. Deus, em essência, sempre será Deus e essa essência é incognoscível, inacessível. Mas através de suas energias, Deus se dá todo ao homem, tornando-o imagem e semelhança de Deus. Ou seja, São Gregório trouxe à tona novamente aquilo que a Igreja Ortodoxa sempre defendeu, a distinção entre energia e essência. Enquanto essência, jamais o homem será como Deus, porque isso é reservado ao próprio Deus. Mas enquanto energias, que são adquiridas através dos sacramentos e o modo de vida terapêutico, que irá fazer com que esses remédios, que são os sacramentos, façam efeito através da terapia, as energias deste remédio, desse sacramento, serão liberadas. E essas energias são inseparáveis do próprio Deus. E o homem, completamente encobrido com a graça incriada de Deus, tornar-se-á Deus por participação. Que sendo este o objetivo da vida plena do homem com Deus, ou seja, uma relação não mental, não só emocional, não só psicológica, mas real, que nós podemos até tocar, não sentir no sentido emocional, no sentido carnal, mas ter a verificação real de que o próprio Deus se dá todo em suas energias ao homem,
tornando o homem completamente inebriado com a graça de Deus, tornando o homem com a mente de Deus, tornando o homem com um coração segundo Deus, tornando o homem alguém que teve agora, através da oração, dos jejuns, das vigílias e de um modo de vida cristão ortodoxo, alguém que Deus veio morar dentro dele. Como disse Cristo, aqueles que fizerem a vontade do meu Pai, eu e meu Pai veremos e faremos nele nossa morada. Não de maneira alegórica, de maneira real, em que o homem consegue perceber que toda a energia, a força da ressurreição de Cristo o torna Deus por participação numa relação íntima, real e tangível, já nesta vida. Que assimilarmos isso e vivermos isso e adquirirmos o Espírito Santo, como disse São Serafim de Sarov, para que possamos nós adquirirmos a paz interior e que milhares ao nosso redor também adquiram a salvação, que disso Deus nos faça dignos, com sua infinita misericórdia, pelas orações de nossos santos Teóforos Padres e da Santíssima Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.